Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José de Jesus e o Senhor está no seu canal Cristão Aposentado. Cristão porque eu sou cristão. Aposentado porque eu sou aposentado. Seja bem-vindo ao nosso canal. Glória a Deus. Meus irmãos, no vídeo de hoje, nós desejamos falar uma palavra da parte de Deus a respeito do homem justo. O homem justo. O homem justo é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já vou antecipar. Agora nós, enquanto seres humanos, falhos, pequenos, aqui na terra, na dependência total do nosso Senhor Jesus Cristo, nós copiamos Ele. Pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo, copiando, procurando imitar Ele e andar nas pisadas dele. Então, pelo arrependimento, o Senhor Jesus nos justifica. E então, nós, enquanto homens, apesar de falhos, glória a Deus, justificados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos naquilo que se pode chamar servos de Deus, servindo a Deus, justificado pela justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, justificado mediante a fé. São Paulo, o apóstolo, escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 5 e nos versículos 1 e 2, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Glória a Jesus. Ora, meus prezados, aqui o apóstolo está nos dizendo que nós, apesar de simples, apesar de falhos, apesar de pecadores, representados por nosso Senhor Jesus Cristo perante a justiça de Deus, pela justiça dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, o justo, nós somos pela fé justificados. Justificados. Então, o justo justifica os injustos que pela fé aceitam a justificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Pela fé. Meus amigos, pela fé, não é por outra coisa, não é por obras, não é pelas boas obras, as grandes obras, as grandes esmolas, os grandes benfeitos. Não tem isso. Essas nossas grandes obras, elas não servem muito perante a justiça de Deus. Perante a justiça de Deus, nós fazemos a nossa parte. E depois de fazermos a nossa parte, precisamos empreender, viver fé verdadeiramente, que é para quê? Pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós virmos a ser, chegarmos a ser, conseguirmos ser justificados perante Deus. Justificados. Justificados, meus prezados, é porque a Bíblia diz que todo o pecado, qualquer pecado, é pernicioso diante de Deus. Qualquer pecado destrói a intimidade que o homem tem com Deus. Qualquer pecado atrapalha o viver do homem com Deus. O homem humano, material, aqui na terra, aqui mesmo, aqui onde nós estamos. Glória a Deus. Podemos dizer que aqui na terra, sim, existem homens de Deus. Podemos dizer que aqui na terra existem homens santos,
Homens que se dedicam a abandonar o pecado. Homens que se dedicam a uma vida na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Podemos dizer que aqui na terra, sim, existem homens que são verdadeiros santos na presença de Deus. Entretanto, apesar de, meus prezados, esses homens também precisam da graça, da salvação, do perdão e de ser justificado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, todos nós precisamos de um encontro pessoal com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos, sem exceção, precisamos ser representados por nosso Senhor Jesus Cristo na morte vicária, na morte que ele morreu na cruz do Calvário, no meu lugar, no seu lugar. Por quê? Porque todos pecamos, todos pecaram, disse o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos. Todos pecaram, sem exceção, e destituídos estão da glória de Deus. Então, o Senhor Jesus, pela morte do sangue inocente na cruz do Calvário, pela morte do nosso Senhor sem pecado, ele é o único ser humano. Nosso Senhor Jesus Cristo é o único ser humano, homem, que viveu nesta terra. E a Bíblia diz, e não cometeu pecado. Na sua boca não se achou mentira e nem engano. Glória a Jesus. Então, vivendo sem pecado, o que a Bíblia nos diz é que o salário do pecado é a morte. A morte existe por causa do pecado. O homem peca, morre. A mulher peca, morre. O salário, a recompensa, o bem que o pecado traz para o ser humano é morte. Aí o Senhor Jesus, ele viveu aqui na terra sem pecado. O justo, glória a Deus, aleluia. O justo viveu aqui na terra sem pecado. E foi levado à cruz. Passou pela morte. A morte na cruz, no meu lugar, no seu lugar. Glórias a Deus. O que não tinha pecado não podia morrer. Aleluia. Sem pecado não pode morrer. Porque pecado leva à morte. Se não tem pecado, por que foi levado à morte? Então, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo derramou sangue inocente. Pela morte violenta, violentíssima, com muito sofrimento, muita judiação, né? Com torturas terríveis, cruéis. Ele sofreu e suportou no meu lugar, no seu lugar também. É por isso que ele é justo, tem poder e autoridade para justificar a mim e ao Senhor. Glória a Deus. É por isso que ele, com o sangue derramado inocente, sem culpa nenhuma, sem pecado, é por isso que ele tem poder e autoridade para perdoar pecados. É através do sangue de Jesus, do perdão dado por nosso Senhor Jesus Cristo, que nós podemos agora sermos promovidos à condição de servos de Deus. Glória a Jesus. Agora nós servimos a Deus. Agora nós podemos servir a Deus. Ocorre, meus prezados irmãos, que nós servimos a Deus, mas nós temos falhas. Quem não tem? Quem não as tem? Não precisa nem atirar a primeira pedra, porque eu já sei que todos temos. As nossas falhas são também chamadas de pecado. Pecado. As nossas falhas vai nos levar a desagradar a Deus. Nossos pecados, o profeta Isaías, ele vem dizer que faz separação entre nós e o nosso Deus. Meus prezados,
A justiça de Deus, ela é pura, é perfeita. A justiça de Deus leva o homem pecador à morte. Ô glórias, ô glórias. É por isso que a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, sem pecado, representa a todos os homens, a todas as mulheres que queiram servir a Deus, que queiram estar santificados, justificados na presença de Deus. O Senhor quer? O Senhor quer viver justificado? Vive vida de justificação diante de Deus? Glória a Jesus, bendito seja o santo, glorioso e maravilhoso nome do Senhor. Aleluia. Acontece, o que não falta é cãozinho por aí afora oferecendo pratos satânicos, procurando desencaminhar homens de Deus, mulheres de Deus, da presença de Deus. O que não falta são homens maus, trazendo pecados dos mais diversos tipos e oferecendo ao que serve a Deus. O que não faltam são mulheres más, ímpias, adúlteras, homens adúlteros, com as sugestões mais perniciosas. No Salmo 1, está escrito, no versículo 1, um texto muito bom. Diz assim, eu gosto muito. É bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem senta na roda dos escarnecedores. Então vamos lá. Eu penso que posso aplicar uma palavra ausente no texto que diz assim: é bem-aventurado o homem justo, que não anda segundo o conselho dos ímpios. E quem são os ímpios? Os ímpios, meu prezado, é alguém que vive na impiedade. Para que um homem seja ímpio, é porque ele já foi piedoso, ele já serviu a Deus, já teve uma vida na presença de Deus. Então este homem, na presença de Deus, porque ouviu pessoas ímpias, outras, começou a concordar com coisas que não deveria concordar, começou a concordar com pecados, começou a concordar com coisas que deliberadamente ofendem a santidade de Deus. Então esse homem ímpio, ele é ímpio porque ele é orgulhoso, ele é ímpio porque ele é avarento, concorda e bendiz ao avarento. Esse homem ele é ímpio porque, sabendo a graça e a misericórdia de Deus, ele blasfema contra Deus. Esse homem ele é ímpio porque ele não quer ser corrigido pela palavra de Deus. Glórias a Deus. Então, meu prezado irmão, minha prezada irmã, o homem ímpio, ele tem conselhos péssimos. O homem ímpio, ele tem vida e forma de aconselhar, falando e pela vida dele, coisas que o servo de Deus não pode compactuar, não pode aceitar. Então, quando o homem não atende, não adere, não entra, não faz, não aceita os conselhos do ímpio, desse ímpio que já viveu piedade, já viveu piedosamente, já serviu a Deus, mas sabe Deus por quê? Ele começou a ver coisas, a ouvir coisas, pecado, os maiores e os menores. Nós já sabemos que não existe pecado grande e nem pecado pequeno. Todo pecado é pernicioso para o homem. Todo pecado é pernicioso para a mulher. Então, os irmãos percebem, com tantas coisas ruins e más, que o homem ímpio, aquele que já serviu a Deus, mas se afastou da presença de Deus, sabe Deus por quê? Com os maus conselhos
Aí o salmista vai dizer: é bem-aventurado o homem, parêntese, justo, fecha parêntese. É bem-aventurado o homem justo que não anda segundo o conselho dos homens ímpios, dos homens que já foram piedosos, que já praticaram santificação, que já viveram conforme a vontade de Deus, mas que agora se afastaram. Experimentaram a piedade, a graça de Deus e se afastaram. Viveram na presença de Deus, servindo a Deus, sabe Deus por quê? Se afastaram. Então, meus amados irmãos, essa pessoa é cheia de coisas ruins, erradas, feias, mal feitos. E fala, e aconselha. E quando aconselha, fala dos maus costumes que passou a adotar. Quando fala, quando aconselha, fala das obras que ele está vivendo. Não são pessoas vivendo pecados escandalosos, pecados gravíssimos, mas e principalmente coisas que parecem ser normal e que Deus não vai ligar. Deus vai ligar sim. Uma palavra hoje, outra palavra amanhã, e daqui a pouco o homem de Deus, o homem justo, o servo de Deus, está entrando pelo caminho da avareza, com pequenas coisas, pelo caminho do orgulho, que Deus não se agrada, pelo caminho do desprezo à palavra de Deus, pelo caminho da falta de engajamento espiritual nas coisas de Deus. Pequenos conselhos, conselho dos ímpios. Então, o salmista diz que é bem-aventurado o homem justo. A palavra justo não aparece, né? Mas dá para entender, claro, que é alguém que está servindo a Deus, não é? Meus prezados, sirvamos a Deus. Deus que nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Por favor, se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe os nossos vídeos para que a palavra de Deus chegue mais longe a outras pessoas e venha a abençoar outras pessoas. Tá bom, meus amados irmãos? Deus que nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.